E aí, vamos ver. Se tiver que diminuir o retorno, paciência. Vamos lá. Glória a Deus. Então, eu quero conversar com vocês sobre Colossenses no capítulo 4, no verso 7 até o 18. Estamos encerrando hoje nosso estudo de Colossenses ao longo desse ano. Quantos aqui assistiram pelo menos mais da metade das meditações sobre esse assunto? Levanta a mão. Glória a Deus, tem alguns aí. Você entendeu o que se trata Colossenses? Colossenses é um livro que fala sobre o Rei dos Reis e como nós devemos viver a nossa vida nele. E hoje nós vamos concluir esse livro tão especial que talvez no começo do ano você nem soubesse que existia e agora você está careca de saber do que ele fala. Amém? Eu tenho certeza que vai ser uma coisa especial que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Eu vou ler o texto com vocês na Nova Almeida Atualizada, NAA. Amém? A palavra de Deus diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido como Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, também Demas, mandam saudações. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que essa carta tiver sido entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês também leiam a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Amém? Feche teus olhos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas. A Tua palavra, Senhor, que é capaz de mudar, Senhor, o nosso viver. A Tua palavra, Senhor, que é capaz de mudar qualquer coisa e qualquer circunstância, qualquer pensamento que exista dentro de nós e transformar, Senhor, toda dificuldade que nós temos de viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. É por ela que nós existimos, Senhor, porque a Tua palavra é o que nos mantém de pé. Nós cremos, Senhor, que o homem não vive somente do pão, mas da palavra que sai da Tua boca. E nós pedimos, Senhor, que essa palavra esteja viva em nossos corações, em nossa mente, nesse tempo que nós temos aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Eu sei que vocês devem estar se olhando agora e pensando: eu nunca vi nenhum maluco pregar sobre uma lista de nomes de amigos de Paulo. Pois bem, o maluco chegou. Eu quero começar falando sobre algo muito importante. Há mais de 400 anos atrás, um grande poeta disse que nenhum homem é uma ilha. Ninguém é capaz de viver de forma solitária e isolada. Todos nós somos pequenas partículas de um continente, é isso que ele dizia no seu poema. E nós precisamos entender do que está sendo tratado ali, porque isso é uma realidade extremamente significativa nas nossas vidas. Nós não podemos, numa sociedade como a nossa, que estimula cada vez mais esse individualismo, ou seja, nos provoca para cada vez mais nós sermos independentes uns dos outros, cada vez mais distantes uns dos outros, cada vez mais esfriando relacionamentos uns com os outros, dizendo que nós podemos viver uma vida tranquila, sossegada, distantes uns dos outros, ocupando o nosso tempo e a nossa agenda com coisas que nos distraem. Por exemplo, hoje, todo mundo, ou quase todo mundo, tem um computador na palma da mão o dia inteiro.
Cara, como é fácil se distrair com acesso à internet desse jeito. Como é fácil eu perder a noção do tempo que se perde. E ao invés de se conectar com pessoas que estão diante de nós, nós nos desconectamos de tudo e vivemos isolados, como se fôssemos ilhas, de fato. Quando o poeta disse, quando John Donne disse isso, há 400 anos atrás, ele não fazia ideia de como os homens desejariam ser como ilhas no futuro. Ilhas isoladas em sua tecnologia, com uma conexão tão frágil, tão insensata uns com os outros por meio da internet. Os relacionamentos se tornam cada vez mais voláteis, cada vez menos com olho no olho e cada vez mais com superficialidade de palavras escolhidas e planejadas. Muitas vezes para ferir, outras vezes para ludibriar. E quando nós olhamos para essas circunstâncias em que o Evangelho está inserido no nosso tempo, nós precisamos olhar para esse texto e enxergar algo de especial. Paulo, aqui, ele não estava falando de pessoas distantes, de pessoas aleatórias. Ele estava falando de pessoas que eram próximas a ele. Por quê? Porque nós não precisamos viver buscando os nossos próprios interesses, se nós tivermos um interesse maior. Cada um de nós tem a tendência nessa sociedade mais que evoca esse sentimento individual de desejar buscar os seus próprios planos. Por exemplo, estamos chegando no final do ano, sim ou não? O último mês do ano. Logo, logo começam os planos para 2024. Talvez alguns já tenham feito. Talvez alguém já tenha dito que quer emagrecer no próximo ano. Né? Talvez alguém tenha dito, eu quero fazer um projeto aí porque eu vou emagrecer no próximo ano. E é um projeto bom, é um projeto justo. Talvez alguém tenha dito que quer trabalhar numa coisa nova, que quer conseguir uma promoção no seu trabalho. Talvez queira largar o seu trabalho e começar a ser um empreendedor. Tem vários sonhos que estão por aí. Essa época é a época de fazer planos, de fazer sonhos, né? É a época de a gente olhar para o futuro e enxergar aquele novo ano que se abre diante de nós. Porém, nós não somos todo mundo, já dizia a mãe de cada um de nós. Mateus no capítulo 6, verso 33, tem um versículo que todo mundo aqui sabe de cor, por isso que eu nem vou abrir a Bíblia. O que diz lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todos nós dizemos que realmente estamos convictos dessa verdade. Foi Jesus que disse. Jesus disse que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele está falando num contexto exatamente de bênçãos na área da provisão e do milagre de Deus, do sustento que Deus tem para as nossas vidas. Ele está dizendo, vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Busquem o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. Deus cuida de vocês. Vocês não precisam ficar angustiados com isso. Basta que vocês busquem o reino de Deus. Acontece que na teoria nós dizemos amém. E na prática a gente começa a escrever o nosso projeto de ano novo. E agora eu quero que vocês pensem nos últimos 5 anos de projeto de ano novo de vocês. Quantas vezes vocês pensaram o que o reino de Deus tinha a ver com os projetos de ano novo de vocês? Como que o reino de Deus se encaixa naquilo que eu quero fazer? Como que servir a Deus e servir os meus irmãos pode fazer sentido na minha vida? Eu posso dizer da boca para fora que de fato eu estou buscando o reino de Deus acima de tudo. Mas eu não consigo fazer isso de verdade se eu estiver olhando para o reino de Deus em segundo lugar. Jesus disse que Ele não pode ser o segundo colocado na nossa vida. Ele disse que ninguém pode servir a 2 senhores, pois há de servir a um e aborrecer o outro. Não dá certo, simplesmente não funciona. Então todos os nossos projetos, todos os nossos planos, eles necessitam estar alinhados com aquilo que o reino de Deus tem para nós. Pastor, mas por que tu está falando disso? A gente falou de uma lista de nomes. Pois é. É porque esses nomes eram de pessoas que tinham alinhado o seu propósito de vida com o reino de Deus, esperando que todas as outras coisas fossem acrescentadas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nessa noite. É extremamente importante que a gente pense na nossa vida como pessoas que querem edificar. Por exemplo, se você for pensar no plano para o próximo ano, você pode dizer assim, ano que vem eu quero fazer
tal coisa, eu quero atingir tal coisa, eu quero conquistar tal coisa. Você pode fazer suas metas dessa maneira? Claro que pode. Você precisa sonhar isso, sonhar com coisas. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E isso é terrível. Agora, se você sabe para onde está indo, você consegue apontar na direção onde você está caminhando. Você consegue virar o nariz na direção correta e andar para lá. Senão você fica andando para cá, para cá, para cá. Sabe onde é que você vai voltar? Para o lugar onde você saiu. Vai chegar em lugar nenhum. Façam planos. Um dia eu decidi, com 19 anos de idade, que eu jamais voltaria atrás daquilo que Deus deu para mim. Eu disse para o Senhor, quando eu estava num dia 3 de 2003, atirado no chão, chorando na presença de Deus de madrugada, e eu entendi quem eu era em Cristo, e me debrucei, cantando a música Poderoso Deus, e o André está rindo lá atrás, porque eu já contei essa história para ele, e eu fiquei por algumas horas atirado no chão, orando, e clamando a Deus por misericórdia sobre a minha vida. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor, e Deus me trouxe de volta. Mas naquela noite eu tomei uma decisão de que eu jamais voltaria atrás. A partir dali, seria caminhar em tudo aquilo que Deus havia projetado para a minha vida. E eu não ia desistir disso mais. Eu não voltaria mais atrás. Buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça deveria ser a minha prioridade. O que eu fiz depois disso? Eu me formei em engenharia. Eu fiz uma pós-graduação em engenharia. Eu fiz um monte de coisas que não tinham nada a ver com isso. Eu tenho um trabalho, eu já estou com 14 anos de empresa agora. Estou completando agora. Completei ontem. 14 anos de empresa. No mesmo lugar. 14 anos trabalhando lá. A gente olha e diz assim, mas por quê? Se o teu propósito é buscar o reino de Deus. Porque Deus me chamou para ir numa direção. E essa direção não é material. Ela é espiritual. Ou seja, eu posso viver a minha vida aqui na terra com rumos que parecem normais para as pessoas, mas eu vivo de uma forma diferente. Eu não faço aquilo que todo mundo faz. Eu não disputo as vagas no meu trabalho com todas as pessoas, como todas as pessoas fazem. Eu não entro na faculdade, não faço as provas do jeito que todo mundo faz as provas. Eu não lido com os desafios do mesmo jeito que todo mundo lida. Eu não passo por aflições do mesmo jeito que todo mundo passa por aflições. Porque eu enxergo em Cristo a fonte de tudo o que eu preciso. E eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas são acrescentadas. E Deus está fazendo isso. Enquanto eu sigo com os rumos que Deus tem me dado, com as oportunidades que Deus tem aberto, com os caminhos que Deus tem me dado, eu continuo buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Até quando eu vou trabalhar nesse lugar? Não sei. Mas isso também não é importante. Trabalhar lá pode ser buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Estão entendendo isso? Às vezes a gente fica pensando, mas como pastor é muito fácil. Não é, meu irmão, é tão difícil quanto. Eu só tenho um trabalho a mais que vocês. Né? Como pastor a gente fica com uma missão a mais. No fundo é isso que está acontecendo. Então, na verdade, a gente precisa enxergar a nossa vida a partir de um propósito. Qual é o teu propósito? Para que você nasceu? Eu nasci para glorificar o nome do meu Deus. Eu fui resgatado por Ele para viver para a sua glória. Seja trabalhando lá, seja não trabalhando lá, seja fazendo o que eu estiver fazendo. Onde Deus me enviar, eu viverei para a sua glória. Isso precisa estar no nosso coração. Então quando a gente traça metas e diz assim, eu quero entrar numa faculdade no próximo ano. Eu vou estudar para fazer um vestibular para entrar na URGS. Que legal, meu irmão, vamos lá. E aí estuda. Desce a lenha estudando, vai lá. E vai passar. Chega no final do ano, tu vai ficar feliz, vai comemorar que tu conseguiu a tua vaga. E vai entrar na universidade. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Você precisa colocar na sua meta dizendo assim, eu quero passar na universidade para glorificar a Deus. E aí você tem que explicar como que você glorifica a Deus fazendo isso. É assim que a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. Todos os planos que a gente faz, a gente vai dizer como que a gente pode atingir a glória de Deus e manifestar a glória de Deus com aquele nosso projeto pessoal. Se o teu projeto pessoal é para buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo, você está fazendo do jeito certo. Agora, se o teu projeto pessoal não inclui nada que glorifica a Deus, nada que manifesta a glória dEle, você provavelmente está esquecendo daquilo que Jesus mandou você fazer. E você precisa olhar para Ele e dizer, Senhor, restaura a minha vida. Restaura os meus propósitos. Restaura a minha visão. Me faz olhar para Ti acima de qualquer coisa, Senhor. Esses homens viviam dessa maneira.
E esta é a razão pela qual a lista de amigos de Paulo é tão especial. Paulo listou aqui alguns amigos, no total, na Bíblia, se vocês lerem Atos e lerem as cartas dele, ele falou de mais de 100 amigos. Paulo era um homem que não ficava pregando o evangelho como um maluco por aí. Ele fazia amigos e discípulos. Ele se relacionava com muitas pessoas. Porque o relacionamento é o que perpetua aquilo que Deus tem nos dado. E eu gostaria de falar com vocês sobre os tipos de amigo que Paulo tinha com ele. Amém? Desculpa. Em primeiro lugar, os amigos de Paulo eram aqueles que carregavam o fardo. Paulo tinha amigos que dividiam os fardos com ele. Ele começa o texto dizendo de uma forma muito clara, assim: quanto à minha situação, Tíquico, amado irmão, fiel ministro e conservo no Senhor. Depois ele fala: com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão. Ou seja, ele diz duas coisas muito parecidas sobre os dois. Ele diz que eles são fiéis e que são amados irmãos. Mas, mais do que isso, ele coloca uma característica para Tíquico que ele não coloca para Onésimo. São nomes bonitos para colocar nos filhos, inclusive. Se alguém tiver uma... Aí a Grazi, né? Grazi, de repente. Não, estou brincando, gente. A gente pode olhar para Tíquico e Onésimo e perceber que só tinha uma diferença entre eles. Tíquico era chamado de conservo de Paulo. Alguém que era escravo do Senhor, junto com Paulo. E Onésimo não era chamado assim. Vocês podem achar curioso isso. Talvez Onésimo fosse um cristão de segunda categoria, alguma coisa assim. Mas não é essa a diferença entre eles. Paulo provavelmente estava querendo separar Onésimo desse tipo de fardo, porque Onésimo de fato era um escravo. Onésimo era escravo de Filemon. Se vocês lerem lá aquela pequena cartinha de Filemon, está escrito lá a história de Onésimo. Onésimo era um escravo. E Paulo não quis dizer que ele era um escravo duas vezes, falando de Onésimo. E Paulo deixou separado isso, para dizer que Tíquico era um escravo junto com ele no Senhor. Mas Onésimo de fato era um escravo. Lá na carta ao Filemon, no verso 14, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, Filemon, eu sei que ele era teu, ele tem te sido útil, mas agora ele também me é útil. Agora ele serve também junto comigo ao Senhor. Então Paulo reconhecia que ele era de fato um servo do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, a gente só conhece alguém dentro dessa categoria de carregar fardos junto com a gente depois de algum tempo. Ninguém pode ser considerado um amigo fiel, um amigo querido, um amigo amado, um servo fiel, um ministro fiel, sem que o tempo tenha passado. Sem que tenha sido feito algum tipo de caminho trilhado juntos. É através de um caminho trilhado, através de uma jornada juntos, que nós conseguimos identificar quem são os nossos amados irmãos. Quem são os fiéis ministros e quem são os escravos do Senhor Jesus junto com a gente. Quem são aqueles que estão dispostos a se entregar. Deixa eu falar para vocês, nós não temos como criar uma categoria de pessoas que são servos de Deus até um X ponto. Não dá para fazer isso. A gente tenta criar, sabe? Os cristãos que servem e os cristãos que não servem. Mas isso não está adequado com a Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus são seus servos. São aqueles que servem a Ele. Aquele que quer ser como Jesus tem que servir como Ele serviu. Não dá para viver uma vida mais ou menos com Deus. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou com Deus. É simples. Ou eu vivo nos valores que o Senhor ensinou, ou eu não vivo nos valores que o Senhor ensinou. A grande questão é que muitas vezes nós somos tentados a avaliar a nossa maneira de servir. O Vini falou aqui uma coisa muito importante agora há pouco, a respeito do serviço. Quando nós somos servos e somos fiéis ministros do Senhor, sabe o que nós fazemos? Nós servimos com tudo aquilo que está ao nosso alcance. E não somente naquilo que nós gostamos de servir. Existe uma tendência dentro de nós de ser muito familiarizado com algum tipo de serviço. Alguma coisa que a gente se identifica mais, um grupo de pessoas com quem a gente se relaciona melhor e nós gostamos mais de fazer aquilo. Mas ser fiel, um ministro fiel e ser escravo do Senhor é dizer para Deus: Deus, eu te sirvo onde o Senhor precisar de mim. Eu estou à tua disposição para onde o Senhor precisar de mim. É bem curioso a gente olhar para isso, porque quando a gente percebe na palavra de Deus aqui nesse texto,
Paulo nos chama a atenção de que Tíquico não fez tudo o que ele agradava. Principalmente Tíquico. Sabe, Tíquico ele foi alguém que foi enviado para Colossos para entregar a carta. Ele foi para Éfeso. Ele foi para Creta. Ele foi para um monte de lugar. E, gente, viajar naquela época era uma das piores coisas que podia se escolher para fazer. O que tu quer fazer? Eu quero ser o cara que viaja. Misericórdia. Sabe como é que eram feitas viagens de barco naquela época? Sabe como é que era barco? Não era um cruzeiro como a gente tem hoje. As pessoas pensam, não, o cara que viajava, esse é legal, né? O cara pegava o aviãozinho. Não, era dias num porão no navio, sem ter direito o que comer, comendo o que tinha, com ratos no meio do negócio. Não era uma coisa agradável. Ou vocês acham que eles eram os pastores daquela igreja, não vou falar o nome dela para não me incomodar, aquela que tem os pilares bonitos na entrada, assim, sabe? Que os caras ganham um monte de dinheiro e saem pagando jato particular para as pessoas. Não são. Eles tinham que viajar nas condições que tinha condições de fazer, o que dava para fazer. Ou seja, eles tinham porões de navios para viajar, algum lugarzinho ali para ficar, e deu. O importante era proclamar. E Tíquico fazia o quê? Viajava com Paulo. Ele andava para onde tinha que ir. Ele era um servo fiel. Ele era um amigo dedicado, que estava do lado dele em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. É muito comum que no momento em que está tudo bem, a gente decida fazer. Não, hoje está tudo bom, eu vou servir os meus irmãos porque a igreja é uma bênção. E eu quero estar lá com os meus irmãos na igreja porque a igreja é uma bênção. Estar junto com aquelas pessoas naquele trabalho porque aquele trabalho é legal. Aí quando as coisas começam a dar uma balançada, as coisas não saem do jeito que ele gostava, sabe o que ele faz? Ele diz, não, eu vou virar as costas agora, eu vou me embora daqui. Por quê? Porque eu vou procurar um outro trabalho, esse aqui está muito ruim. Esse aqui agora, o meu amigo que eu tinha, eu não sei o que, sabe, as frustrações começam a tomar conta, a gente tem que lidar com esse tipo de gente que não está de fato manifestando lealdade, que não está de fato manifestando amor, que não está de fato manifestando serviço, que são as 3 grandes virtudes expressadas por Paulo. Agora nós olhamos aqui para o texto e nós vemos que Paulo está falando de uma outra coisa. Paulo continua aqui falando sobre pessoas que vêm até ele, mas que no momento em que as coisas saem do controle, saem da coisa que era esperada, elas mudam de ideia. Tíquico não era assim. Paulo ele começa a falar, depois a gente vai falar sobre isso também. Tíquico não era assim. Onésimo não era assim. Todos eles eram fiéis ao Senhor. Quando nós encontramos pessoas que são fiéis, nós precisamos enxergar os dons que têm sido derramados e precisamos reconhecer aquilo que Deus tem feito através dessas vidas. É por isso que hoje nós temos aqui consagração pastoral. É por isso que hoje aqui nós temos a apresentação de irmãos que farão parte da nossa equipe da primeira geração. É por isso que nós temos líderes de células novas na igreja. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque pessoas têm demonstrado a sua lealdade, o seu amor, têm demonstrado o seu serviço, têm se dedicado à casa do Senhor. Não é porque a gente acha que essas pessoas, essas pessoas estão numa categoria de cristão melhor, elas estão numa categoria especial. Não. O tempo revela corações, querido. O tempo revela a lealdade. O tempo mostra as coisas como elas são de verdade. E nós precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo. Amém? Depois a gente continua. Eu vou tentar ser breve porque a gente tem muita coisa para fazer ainda hoje aqui, tá? Eu tenho 4 pontinhos para falar com vocês, então eu vou tentar ser breve. Mas olha só, uma coisa que é importante a gente pensar sempre é que uma das virtudes que é fundamental na vida de alguém e que ninguém acha que isso pode ser exagerado. Por exemplo, a pessoa para fazer tal coisa, ela precisa se comunicar bem. Mas não precisa se comunicar tão bem assim, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando de confiabilidade. Você consegue conhecer uma pessoa que seja confiável? Uma pessoa que tu possa dizer, cara, olha só, esse cara, ele teve todas as chances de virar as costas, ele não virou as costas. Essa é uma pessoa confiável. Teve oportunidade de se decepcionar, teve oportunidade de se ficar com o coração arrasado dali, e ela olha para ti e diz, eu permaneço. E por que ela permanece? O que ela vai ganhar com isso? Nada.
Mas por quê? É porque ela é assim, faz parte do caráter dela. Ela é uma pessoa confiável. Você pode olhar para ela e dizer, olha só, aquela pessoa é uma pessoa que dá para deixar as coisas na mão dela. Vocês confiariam coisas importantes a pessoas que não são confiáveis? Vamos pensar numa coisa aí que seja importante. Talvez o teu carro, se tu tem carro. Ah, pastor, eu não tenho carro. Então pega uma coisa aí, teu filho, a tua esposa. Pega uma outra coisa, tua casa, teu telefone celular de última geração. O que você tem aí? O teu telefone com aqueles segredos que você não deveria ter? Sabe aqueles segredos que as pessoas têm no celular que elas não poderiam ter? Será que você entregaria o seu celular para outras pessoas? O que é alguém confiável? O que é alguém confiável? Nós precisamos olhar para as pessoas e dizer, caramba, essa pessoa aí já passou do ponto comigo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu posso deixar as coisas na mão dela. Aquele ponto de desconfiar já ficou lá para trás. Hoje nossa vida já fica tranquila. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. É um desafio como pastor a gente confiar em outras pessoas. Porque muito mais do que confiar alguém que é nosso, a gente está confiando em alguém que não é nosso. A igreja de Jesus. Então, para poder escolher alguém para ser um pastor dentro da igreja, para poder chamar alguém, é porque Deus primeiro escolheu essa pessoa. É porque a igreja inteira reconheceu aquela pessoa e depois nós começamos a orar e dizer, Deus, me mostra a tua escolha para poder fazer esse tipo de coisa. Então a confiança, ela é uma virtude de um colaborador, de alguém que serve o reino de Deus, que serve o nosso rei. Amém? Segundo lugar, segunda categoria, segundo tipo de amigos que Paulo nos apresenta aqui, são aqueles que permanecem. Os que permaneceram. Tíquico e Onésimo carregavam seus fardos, viajavam, faziam o que precisavam fazer. Mas agora tem aqueles que permaneceram. Desculpa. E a gente percebe aqui algumas virtudes comuns deles que são muito preciosas. Mas eu gostaria de falar primeiro sobre as diferenças. Aristarco, por exemplo, ele era muito parecido com Tíquico e Onésimo. Ele também caminhava da mesma maneira. Ele era uma pessoa que tinha participado de naufrágio junto com Paulo. Lá em Atos, no capítulo 27, fala sobre isso. Da prisão de Paulo, né, quando Paulo foi preso e foi levado a Roma, ele estava junto. E ele decidiu ficar junto com Paulo. Provavelmente ele é um preso voluntário, só para que ele pudesse cuidar de Paulo. A gente percebe que Aristarco, ele era uma pessoa extremamente confiável, porque ele se arriscou quando teve um motim lá em Atos 19. Ele foi um daqueles que arriscou a vida para poder proteger Paulo. Vocês conseguem perceber que a gente não está falando de uma pessoa qualquer, é uma pessoa confiável. E quando todo mundo está saindo de perto e percebendo que Paulo está ficando preso e as coisas estão ficando difíceis, ele permanece. Ele permanece. Todos nós precisamos de pessoas que permanecem. Pessoas que estarão do nosso lado quando as coisas ficarem difíceis. Pessoas que, no momento das maiores dificuldades da nossa vida, nós teremos elas por perto de nós. No momento em que todas as pessoas olharem para nós e dizer, ih, caramba, a coisa está ficando feia. Talvez seja melhor eu tomar o meu rumo. Né? Não vou ficar perto dele, porque ele está afundando. E se ele afundar, eu vou afundar junto. Não. Existem pessoas que permanecem até o fim. Permanecem do teu lado. E essas são as pessoas que são confiáveis. São pessoas que você pode olhar para elas e dizer, eu preciso de alguém assim perto de mim. Aristarco era uma pessoa desse tipo. Depois ele fala de outro, ele fala de João Marcos. Vocês sabem quem é João Marcos? Ele diz ali, primo de Barnabé. E ele fala que vocês já receberam instruções sobre ele. Mas João Marcos é uma pessoa que tem uma história na Bíblia muito interessante. Ele é o autor daquele evangelho. O evangelho de Marcos. É o próprio João Marcos. É aquele ali mesmo. Só que Marcos, aconteceu uma coisa muito legal com ele antes. Quando Barnabé começou a sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé saíram para pregar o evangelho, e quando eles estavam viajando, Marcos olhou, viu o rumo que a coisa estava indo e começou a falar, essas viagens estão ficando perigosas. Eu não vou com eles. Eu vou me embora para Jerusalém, tchau para vocês, sigam o rumo aí. A Bíblia não entra em detalhes de por que ele mudou de ideia. Talvez seja por causa dos perigos que estavam diante dele.
Talvez fosse porque o líder já não era mais o seu primo Barnabé na missão, mas seria o próprio Paulo. Quando ele viu que Paulo seria o líder e não Barnabé, talvez ele tenha dito, não é do jeito que eu pensava, eu não quero mais. E as pessoas, João Marcos se frustrou e desistiu daquela viagem. O fato é que depois que eles voltaram, foram sair de novo, Barnabé catou a mão de Marcos e falou, agora tu vem com a gente. E Marcos falou, tá bom primo, vamos lá. Quando eles chegaram diante de Paulo, Paulo disse, esse aqui não vai junto. Por quê? Porque ele não é confiável. Ele roeu a corda na primeira vez. Ele não vai junto com a gente agora. Paulo olhou para João Marcos e disse, esse não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez você já tenha pensado, cara, eu fui alguém que um dia já decepcionei os outros. Eu fui alguém um dia que abandonei um posto que me tinha sido confiado. Eu desisti de algo que tinham me pedido para fazer. Eu desisti daquilo que eu deveria fazer. E agora, nós estamos aqui diante de um Paulo em Colossenses falando sobre um servo fiel chamado Marcos, de novo. Espera um pouquinho. Mas ele não era alguém que não dava para confiar antes? Sim. Mas as pessoas mudam. Deixa eu contar uma coisa para você. Até alguém que decepcionou Paulo pode se tornar o autor de um evangelho da Bíblia. O que Deus pode fazer através da tua vida, meu irmão? Você pode olhar e dizer, eu não tenho condições de servir, eu não sirvo para nada. Meu irmão, quem não servia para nada era Marcos que roeu a corda. E Deus usou Marcos. Não somente para escrever o evangelho, mas para ser um dos grandes missionários da igreja primitiva. Assim como Deus fez no passado e transformou alguém que não era confiável em alguém confiável, Deus quer fazer isso na tua vida no dia de hoje. Deus quer transformar a tua história. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Nosso Deus é um Deus de inícios novos. Eu mesmo, na minha adolescência, tive um período turbulento. Mas um dia, alguém me catou pela mão e disse, vem Marcos, vamos caminhar junto. Algum Barnabé me ajudou no começo da minha caminhada. E disse, vamos caminhar junto. Esses dias eu voltei a conversar com o meu Barnabé. Meu Barnabé é uma pessoa esquisita. Ele não tem rede social nem nada. Então quando a gente se separou na época da faculdade, quando eu troquei de curso, eu nunca mais tive contato com ele. Né? O nome do meu Barnabé é Gustavo. O rapaz que me ajudou no começo da minha caminhada é Gustavo. Né, Guga? O nome do meu filho é Guga. Se o nome dele fosse Barnabé, talvez o Guga tivesse um nome pior. E o Gustavo foi essa pessoa que me ajudou no começo da caminhada. Alguém que vinha e ficava me ajudando, dizendo, olha, quem sabe a gente não vai ler a Bíblia junto aqui nos intervalos das aulas. Quem sabe a gente não começa a viver umas coisas novas. E começa a ter uma caminhada diferente. Sabe, às vezes a gente fica pensando a respeito da nossa vida com Deus, para ser como Paulo, de ter um ministério explosivo, que faz a diferença no mundo. Mas deixa eu contar para vocês uma coisa. Barnabé era conhecido, o nome dele significava filho da consolação. Filho da consolação. Quando Paulo se converteu, ninguém queria chegar perto dele. Sabe o que Barnabé fez? Acolheu Paulo. Quando Paulo abandonou Marcos, ninguém queria mais Marcos. O que Barnabé fez? Acolheu Marcos. Às vezes a gente fica pensando, será que a nossa oportunidade é de ser como Marcos? Talvez não. Talvez você não tenha do que abandonar. Mas talvez você tenha que ser um Barnabé para esse Marcos. Que está se sentindo sozinho, que está se sentindo desamparado. Que está olhando para o futuro e não está enxergando como as coisas vão acontecer ali na frente. Barnabé, o filho da consolação. Amém? Em terceiro lugar. Desculpa, falta 2 ainda aqui. Depois tem Jesus justo. Conhecem o Jesus justo? Tem o nosso Jesus que é justo, mas não é esse que ele está falando aqui. Ele está falando de um outro amigo dele da viagem. Ele está dizendo que existia um homem chamado Jesus. Ele está falando só disso. Ele não especifica nada a respeito dele. Não fala nada sobre o caráter desse homem. Vocês conseguem entender que não tinha nada que ele pudesse dizer para nós assim, o Jesus justo é aquele que... O pessoal está arrumando aquela calha, tá? Aí o pessoal arrumou bem ali. Aí aconteceu isso, tá? Mas eles estavam arrumando. Lá atrás, se vocês verem, já melhorou bastante, graças a Deus. Mas vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Jesus, então, era um homem desses que não tinha muito o que se dizer.
Às vezes a gente fica pensando, será que as nossas obras precisam ser conhecidas pelos homens? Será que tudo aquilo que a gente faz precisa fazer com que a gente tenha um nome? Porque hoje se fala muito na questão da relevância. E relevância tem a ver com quantos seguidores tu tem nas redes sociais. Relevância tem a ver com quantas coisas tu consegue falar, com o quanto tu consegue ensinar, com quantas pessoas tu consegue afetar e influenciar. E relevância está sempre a ver com resultados. Mas a Bíblia não diz que relevância tem a ver com resultados. A Bíblia diz que relevância tem a ver com quem nós somos. Relevância, segundo o padrão de Deus, tem a ver com essência. Não tem a ver com resultado. Os resultados são aqueles que Deus requer de nós. Preste atenção, existem resultados que não são exteriores, que não são visíveis e não são mensuráveis. As pessoas não conseguem medir aquilo que você apresenta como resultado. Mas a transformação que você tem sofrido e o impacto que você causa na vida da pessoa faz parte disso. Deixa eu dar um exemplo para vocês muito prático disso. Se você chegar no seu ambiente de trabalho, eu não sei qual é a posição que você ocupa no ambiente de trabalho. Talvez você seja uma pessoa extremamente relevante na sua corporação. Talvez você viva num lugar onde você ocupa um cargo importante. Talvez você seja alguém que ocupa um cargo que seja invisível. Mas de qualquer forma, se você apresentar um sorriso no rosto para as pessoas no seu dia, faz toda a diferença. Eu tenho pessoas lá no trabalho, onde eu me tornei um coordenador, subi alguns graus na escala do meu trabalho lá, e tem pessoas que às vezes olham e falam, ai que legal que tu continua sendo a mesma pessoa que tu era antes, né? Eu falo, como assim? Eu deveria ter morfado? Eu deveria ter, sabe? Eu devia ter passado por algum processo diferente, uma transformação, eu não sei. O que vocês esperavam? Porque eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Por que eu agiria de uma forma diferente agora? Eu até entendo que as pessoas, às vezes, por causa do cargo que ocupam, se tornem mais ocupadas, tenham mais dificuldade de poder ter mais tempo para fazer as coisas que faziam antes. Mas ser educado e cumprimentar todas as pessoas da tua empresa, independente se o cara é o vigilante que está na portaria quando tu chega lá, tu saber o nome dele, tu dar bom dia para ele, tu saber quem são as pessoas que limpam a tua mesa todos os dias no teu trabalho e que cuidam das coisas que tu precisa, faz parte da tua rotina, faz parte da tua vida, são teus colegas. E o teu trabalho não funciona sem essas pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem ser educadas em pequenos passos, em pequenas coisas no dia a dia. E dizem, ai, ficam surpresas quando alguém faz isso. Meu irmão, isso deveria ser o básico. Mas deixa eu dizer, você pode ser aquele que faz um sorriso ser plantado no coração de alguém. Como é que se mede isso? Você consegue medir isso? Quantas pessoas você causou uma alegria no coração delas? Pequenos sorrisos, pequenos momentos alegres no dia a dia das pessoas. Quando você, sei lá, a pessoa vai limpar a tua sala no teu trabalho, tu oferece uma bala para ela. Ai, a pessoa me viu, se importou comigo. Ué, você está entendendo o que eu estou falando? Isso pode ser medido? Isso não pode ser medido. Tu não consegue calcular e dizer que isso tem um resultado X e Y. O que você consegue dizer é que Deus conhece as tuas atitudes, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a transformação que aconteceu lá dentro. Jesus, o justo, a gente não sabe quais foram as obras dele, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, lá em Apocalipse, no capítulo 20, nos diz que tem um livro. E esse livro tem todas as obras de todos os homens lá, onde os homens vão ser julgados por elas. Ainda que nós, aqueles que já nascemos de novo, não sejamos julgados pelas nossas obras, seremos julgados pelo sangue de Jesus sobre nós. Mas as obras estão registradas. Não importa se alguém sabe ou se alguém não sabe o que você tem feito. Isso é muito importante você saber. O que importa é que Deus conhece o teu serviço. Quando uma pessoa chega aqui na igreja e ela recebe um sorriso na entrada, daquelas pessoas que ficam lá, ajudando a pessoa a guardar o carro, achar um lugar para estacionar, ou aquelas moças lindas que ficam sempre na entrada da igreja, né? Aquelas senhoras que ficam ali simpáticas, dando as boas-vindas. Quando a gente percebe isso, sabe o que a gente está falando? A gente está dizendo que tanto um serviço como a pregação do evangelho, eles são relevantes. E não tem como medir se a pessoa ficou encantada com o sorriso que ela recebeu na entrada, ou com a palavra que ela ouviu, ou com a música que ela cantou. O que a gente sabe é que Deus tem tratado em corações, Deus tem transformado vidas, através de todas as ações que nós fazemos. E Ele registra naquele livro.
Meu irmão, você pode servir a Deus de diversas maneiras. O que você não pode é dizer, Senhor, eu não tenho como servir. Ah, não, isso você não pode dizer para Deus. Não pode. Deus sabe que isso não é verdade, porque Ele registra o teu serviço. Desculpa. Em último lugar, desses que permanecem, nós temos Lucas, o médico. Os outros 3 eram da circuncisão, Paulo fala. Agora tem Lucas, que não era da circuncisão. Lucas, o médico. Lucas é engraçado porque Lucas, quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, que é o último registro de Paulo, ele fala, fulano foi para lá, o Beltrano foi para lá, os amigos todos se espalharam por aí, só Lucas está comigo. Ele diz que só sobrou um, Lucas. Ou seja, Lucas é o companheiro que permaneceu. Ainda que uns tenham sido aqueles que permaneciam até esse momento, depois eles se tornaram carregadores de fardos. Outros se tornaram pessoas que abandonam. Mas no fundo, só Lucas foi o que permaneceu até o fim. Meu irmão, você precisa de pessoas como Lucas. Pessoas que vão estar do teu lado e que vão cuidar de ti quando você precisar. Independente da circunstância que você estiver vivendo, Ele vai estar contigo. Lucas provavelmente foi a pessoa que estava do lado de Paulo quando ele recebeu a sentença de que ele seria decapitado. Que ele morreria mesmo. E Lucas estava lá. Lucas não tinha mais ninguém. Quer dizer, Paulo não tinha mais ninguém. Ele tinha Lucas e a graça do Senhor Jesus. Ele só tinha Lucas do lado dele. Nós podemos ficar pensando em uma série de coisas, mas nós não podemos negar a importância de ter uma companhia num momento difícil. Quantos de vocês já passaram por um momento muito difícil na vida? Levantem a mão. Esses momentos muito difíceis nos marcam e nos marca também as pessoas que estiveram conosco nessa hora. Nosso coração, ele sente um carinho especial quando as pessoas se importaram com a gente nessa hora tão dura. É disso que Paulo está falando aqui. Lucas é um amigo especial. Só que ele se refere a Lucas como médico amado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a pessoa que vai cuidar de ti é um médico, isso melhora muito as coisas. Pensa, uma pessoa que tem que ficar viajando pelo mundo, andando de um lugar de um lado para o outro, sem muita condição de cuidar das coisas, de repente tu fica doente, e quem é que está ao teu lado? O teu companheirão, Lucas, o médico. Isso facilita muito as coisas. E é curioso, sabe por quê? Porque Paulo, ele curava enfermos. Paulo, ele tinha um dom de cura sobrenatural, a ponto das pessoas pegarem tecidos deles, as vestes dele, as coisas que ele usava no seu trabalho, e levar para casa para curar os enfermos. Os seus lenços curavam enfermos. Por que Paulo ia se importar tanto de ter um médico por perto? Porque Paulo tinha uma enfermidade. Ele nos relata, lá na carta aos Coríntios, que ele clamou 3 vezes para Deus, Deus, tira isso de mim. E o que Deus fez para ele? Não vou tirar. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, então é que você é forte. Porque você consegue confiar em mim. Paulo precisava de um médico perto dele. Para que ele se mantivesse humilde. Para que ele tivesse alguém de quem ele dependesse. E ele pudesse dizer, essa pessoa é uma pessoa que cuida de mim. Quando eu não estou conseguindo me virar sozinho. Às vezes a gente começa a dizer, eu não vou tomar remédio. Deus vai me curar. Meu irmão, para de bobagem. Para de bobagem. Deus vai usar os remédios para te curar. Deus vai usar remédio para te curar. Não precisa dizer, eu não vou tomar remédio. Não, toma. Se o autor do evangelho de Lucas, era um médico, e ele não precisava curar os enfermos com dons, ele podia curar com remédio, ele podia curar com tratamento. Por que você acha que você, eu sou especial? Lucas não era, tu que é especial. Entendi. Lucas não escreveu só o Evangelho de Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos também. O maior registro que nós temos, inspirado por Deus, da igreja primitiva, foi Lucas que nos deu. Mas Lucas, não, meu irmão, é assim que as coisas funcionam. Seja humilde e deixe Deus agir na tua vida, através de coisas que são comuns e que te mantêm humilde.
Em terceiro lugar, o terceiro tipo de discípulo que Paulo tinha era aquele que orava. Aí, pastor, que horror, quer dizer que esses homens tudo não oravam? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Aristarco, João Marcos, Lucas, Jesus Justo, Tíquico e Onésimo não oravam. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que Paulo ressalta que Epáfras orava. Os outros, ele não fala nada sobre isso. Ou seja, de todas aquelas pessoas, teve uma que se destacava na vida de oração. E isso fez muita diferença na vida de Paulo. Aquilo chamou a atenção de Paulo, para que Paulo mencionasse isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós precisamos nos cercar de pessoas que orem, de pessoas que clamem a Deus, de pessoas que se apresentem diante de Deus, porque vida de oração é coisa séria. Nós não podemos ter uma vida com Deus de verdade, nós não conseguimos desenvolver uma vida com Deus de verdade, se nós não tivermos oração. E a igreja, ela não vai avançar para lugar nenhum, se nós não tivermos pessoas que estejam em oração. Em primeiro lugar, a respeito de Epáfras, ele orava com constância. Ele diz ali que ele orava sempre. No verso, aqui, 12, ele começa a falar de Epáfras, ele diz assim: Epáfras tem sido uma fonte de ânimo para Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Ou seja, ele não parava de fazer isso. Ele fazia isso constantemente. Sabe que Paulo ele começa essa carta dizendo que oração deve ser uma coisa constante. Esse quarto capítulo ele se inicia dizendo isso. No verso 2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas. Ele fala que a oração deve ser uma coisa constante e nós devemos vigiar fazendo isso. Nós não podemos nos desligar da oração. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz: orai sem cessar. A oração não é um opcional da nossa vida. Oração é uma necessidade básica da nossa vida. Nós precisamos de vida de oração. Ninguém consegue desenvolver uma caminhada com Deus que é espiritual se não tiver vida de oração. É simples assim. Agora, muito mais do que você ter uma vida de oração sozinho, você precisa de pessoas que te ajudem nessa vida de oração, que lutem ao teu lado essa batalha de oração. Não basta o pastor chegar aqui na igreja e dizer: agora eu estou orando toda hora aqui por vocês, eu vou começar a fazer uma vigília aqui constantemente por vocês. Não, sabe por quê? Porque é uma pessoa só. Tem suas limitações físicas. Agora, se nós tivermos pessoas que lutam as nossas batalhas de oração, que clamam pelas nossas vidas, que se juntam para fazer isso, meu irmão, isso tem um poder. Eu creio que um dia nós veremos um grande avivamento acontecendo nos nossos dias. Mas isso não vai vir sem uma mudança na maneira como nós pensamos a oração. Ele orava sempre. Ele orava sempre. Você consegue imaginar Paulo, o apóstolo Paulo, aquela pessoa que a gente olha na Bíblia, o cara que escreveu aquele monte de coisa, mais da metade do Antigo Testamento foi ele está ali impressionado. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele e ele está ali impressionado com Epáfras. Ele ora sempre. Mas ele não só ora sempre, mas ele lutava em oração. O texto diz que ele sempre batalhava em oração. Ele estava sempre no meio das lutas. E o termo usado aqui no grego, no original, ele significa que Epáfras estava agonizando em oração. Ai, que horror, pastor. Mas sabe o que significa isso? Como o pastor Sérgio disse antes, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, poderes dominadores desse mundo. Sabe o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a gente está lutando uma batalha espiritual. E isso deve trazer ao nosso coração algum tipo de angústia, por causa das pessoas que estão presas. Epáfras era uma pessoa que orava constantemente pelas pessoas que estavam presas. Meu irmão, você precisa desenvolver no seu coração esse temor. Se você quer ver alguém sendo transformado, você precisa libertar essa pessoa primeiro em oração. Você precisa primeiro se dedicar em oração e dizer: Senhor, eu nem sei como fazer isso, mas eu quero te dizer, Senhor, traz a libertação sobre a vida dessa pessoa. Transforma aquele coração, Senhor, traz a novidade de vida sobre ela. Depois ele diz, na sequência, Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que
como pessoas maduras. Mas ele diz por vocês, sabe? Ele orava com pessoalidade. No segundo versículo dessa partezinha de Epáfras, ele chega a dizer, então assim ele tem orado por vocês. Aí, em Colossos, depois ele fala de Herápolis e de Laodiceia. Ou seja, ele sabia por quem que ele tinha orado. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não via ele fazendo orações genéricas, Senhor, abençoa os cristãos espalhados pela face da terra. Amém. Não. Ele orava nome a nome. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. Ele se identificava com elas. Meu irmão, se você vive distante das pessoas, é difícil que alguém possa orar por ti assim. Agora, se você se aproximar, se você estiver próximo de alguém, se você fizer parte de uma célula, vai ter alguém orando por ti. Vai ter alguém preocupado com o teu nome, preocupado com quem você é, e vai olhar para ti e vai dizer, você é alguém especial, e eu estou clamando pela tua vida. A pessoa ora pessoalmente, com pessoalidade. Nós não podemos desprezar a importância disso. Nós precisamos nos relacionar dessa maneira. Na sequência ele fala do objetivo que ele tinha com a oração. Ele diz, em oração constante por vocês, para que vocês se tornem pessoas maduras e plenamente convictas. Epáfras não orava somente por aquelas pessoas que ele conhecia, mas ele orava por aquilo que ele sabia que elas precisavam. E aqui entra um problema. O que Epáfras sabia que essas pessoas precisavam? Precisavam de um emprego novo. Precisavam de um grande milagre acontecendo na vida delas. Precisavam de uma cura, precisavam de... Sabe o que elas precisavam? De maturidade. E de uma convicção muito bem desenvolvida. Às vezes a gente fica pensando, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa disso, precisa daquilo outro. Meu irmão, mais do que milagre, você precisa que Cristo seja desenvolvido na tua vida. O Vini estava falando aqui da luta dele, eu tenho acompanhado essa luta desde o começo, gente. A gente tem conversado sobre isso várias vezes nesse período. A gente está tendo bastante contato nesse período. E é bem curioso a gente ver o quanto isso tem trazido esse sentimento no coração dele, de crescimento, de desejo de crescer e de conhecer mais Deus. Sabe quantas vezes eu orei especificamente pelo Vini por causa disso, pedindo, Deus, que nesse momento o coração dele fique firme em ti, plenamente convicto e maduro na sua fé, seja sustentado por ti. E meu irmão, eu vou dizer, eu não vi outra coisa nesse tempo. E nenhuma vez ele me ligou falando, pastor, eu não sei o que vai acontecer, a coisa está feia demais agora, não sei o que, acho que não vai mais dar certo, já faz 5 meses, não sei o que, nada. Ei Vini, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Nem sabe, pastor, essa semana eu conversei com o fulano ali da célula do Floriano, conversei lá com o outro lá da célula da Isa, a gente está fazendo DNA, não sei o que lá, e era assim, tá, mas e o trabalho, Vini? Daqui a pouco vai aparecer, né? Não tem problema, tranquilo, descansando em Deus. Sabe, gente, esse é o maior testemunho. O maior testemunho não é o milagre que chegou agora. O maior testemunho é o que Deus fez na vida dele durante esse período. Como Deus transformou o coração dele na confiança em Deus. Nós precisamos ter essa clareza, gente, de quem nós somos em Cristo. E no meio das lutas, no meio das dificuldades, é que nós somos fortes. Lembre-se, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando está tudo bem, quando o mar está bom, qualquer barco navega. Agora, meu irmão, quando o mar está brabo, aí precisa de um barco melhor. Precisa de um barco mais robusto. E Deus quer fazer de você um barco robusto. Deus quer cuidar de ti. E por fim, ele não só orava com constância, não só lutava na oração, não só orava com pessoalidade, não só orava com objetivos, mas ele também orava sacrificialmente. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que Epáfras, ele batalhava sempre em oração para que se tornassem pessoas maduras e plenamente convictas e continuassem firmes em toda a vontade de Deus. E ele diz assim, dele dou testemunho de que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. O que ele estava fazendo? Se esforçando muito. Mas espera um pouquinho. Como é que ele se esforçava muito na cadeia? Vocês conseguem perceber que dentro da cadeia não dá para fazer muita coisa?
Vai estar lá, está preso, cadeias, preso, prisão. O que ele fazia? Se esforçava muito. Esforçava muito como? Em oração. A gente olha para a oração e pensa, a oração é uma coisa que eu faço quando der um tempinho. Não, meu irmão, oração é o que faz toda a diferença na tua vida. Não importa onde você está, a oração é o que te leva à conquista. Você só vai conseguir avançar, a igreja de Deus, ela só vai conseguir conquistar os territórios, só vai conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, só vai ver vidas sendo transformadas através da oração. Não tem outro jeito. Você proclama o evangelho, se você não orar, não vai acontecer nada. Porque a proclamação do evangelho, ela é sustentada pela oração. Por quê? Porque pregar o evangelho não transforma vidas. Não, pastor, está amarrado. Pregar o evangelho transforma. Não transforma, o que transforma é o Espírito Santo através da pregação do evangelho. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode pregar o quanto você quiser. Se você não clamar a Deus para que aquela pessoa se transforme, meu irmão, não vai adiantar. É Deus quem age, é o Espírito de Deus quem age. Por isso, clamar é mais importante do que saber o que falar. Você pode ser um pregador muito eficiente, mesmo sem saber falar muito bem, desde que você saiba se colocar diante de Deus antes de pregar. Em quarto e último lugar, o último tipo de amigos que Paulo tinha é daquele que se desviou. O último tipo de amigo de Paulo é aquele que se desviou. Ele fala, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lá em Filemão, no verso 24, Paulo fala para Filemão, eu tenho um grande cooperador aqui. Ele fala a lista de quem são esses cooperadores importantes que ele tinha. E ele coloca Demas nessa lista. Uma pessoa especial, uma pessoa que servia a Deus, que pegava junto mesmo. Que trabalhava como aqueles que permaneciam antes, que carregavam os fardos, que estavam sempre juntos. Um dia, Paulo escreve a carta aos Colossenses, e ele só fala, Demas envia saudações. Ele já não tem mais nada para destacar a respeito de Demas nesse momento. Não tem nenhuma virtude para ser colocada a respeito de Demas. Ele não diz que Demas é um dos colaboradores, ele não diz que Demas é mais nada, ele só diz, Demas envia uma saudação para vocês. Talvez Demas já estivesse naquele momento balançando. Na segunda carta a Timóteo, Paulo diz que Demas, amando o presente século, o abandonou. Ele diz, procura vir depressa, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Timóteo, vem logo para cá, porque Demas me abandonou. Vocês conseguem perceber o que é que Paulo está falando? Ele tinha uma pessoa em quem ele confiava, que estava perto dele, e essa pessoa abandonou ele. Diferente de Marcos, que voltou atrás, a gente não tem nenhuma notícia na Bíblia de que Demas tenha se arrependido e voltado para perto de Paulo. Demas é aquilo que nós chamamos de apostasia, aquele que abandona a sua fé, aquele que rejeita Cristo, aquele que diz não para a cruz e para o sangue que foi derramado sobre nossas vidas. Demas é o exemplo daquilo que nós não devemos ser. É interessante que lá na primeira carta de João, vamos abrir lá com vocês, essa aqui é a minha página fujona da Bíblia. Eu tenho uma página que está tentando fugir de mim aqui faz anos, mas eu estou segurando ela. E agora vai ser útil tê-la separada. Diz assim, lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que Paulo falou de Demas? Ele diz que Demas, amando o presente mundo, me abandonou. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deixa eu dizer, meu irmão, talvez você tenha, em algum momento da sua vida, se tornado um pouco como Demas. Talvez tenha sido um pouco como Marcos. Talvez você tenha olhado para essa situação e tenha pensado,
Eu realmente passei a desejar as coisas que esse mundo oferece. Eu realmente passei a ter medo das coisas de Deus. Eu realmente não entendi mais onde é que era o meu lugar. O que Deus tem para dizer para ti nessa noite é: hoje é dia de voltar. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restauração. É dia de Deus transformar aquilo que um dia ficou para trás. E trazendo à vida tudo aquilo que Ele tem para o teu futuro. Demas amou o presente século e abandonou. O mundo e toda a sua concupiscência vai ficar para trás. Mas aquele que confia em Deus permanece para sempre. Quem é que confia em Deus? É aquele que busca o reino de Deus e permanece para sempre. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, ele permanece para... Meu irmão, busque o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas, você não precisa se preocupar com isso, mas você vai permanecer para sempre. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Esses homens, eles não estavam preocupados. Mas eu vou enfrentar um naufrágio com Paulo. Vou. E o que vai acontecer? Não sei, eu sei que eu vou permanecer para sempre. Porque eu sou alguém chamado por Deus e vou viver segundo um propósito. Meu irmão, se você quer viver segundo o propósito, você precisa se entregar completamente nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito venha agora sondar corações aqui nesse lugar. Quero te pedir, Deus, que o Senhor venha se mover no nosso meio, Senhor, e transformar tudo aquilo que nós temos dentro de nós e que não te agrada, para que nós possamos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, antes de todas as outras coisas, Senhor, porque elas virão depois. Nós queremos confiar em Ti acima de tudo, Senhor, acima de tudo. Que o Teu Espírito, Senhor, Ele venha tomar conta dos nossos corações e nos guiar e nos dar essa fome, essa paixão por sermos fiéis a Ti. Nós Te bendizemos por isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar os pastores a virem aqui na frente. Dos tempos a verdade verá, em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Em desprezo abandona o outro, cada um em desprezo só se abraça e é pouco. Não tem céu, teto e chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão, tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te. É o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei. Tu, porém, fortifica-te. É o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém. Amém. Adriana, glória a Deus, sou grato a Deus pela tua vida. Glauber, esses irmãos têm sido um presente para nós, né?
ao longo de tantos anos, caminhando junto com eles, vendo tudo aquilo que Deus já fez através da vida deles. Nós não estamos aqui dando para eles algo. Nós estamos aqui reconhecendo aquilo que Deus já deu para vocês. Nós, junto com a Igreja Caminho Santo, reconhecemos o ministério pastoral de vocês. Vocês foram levantados por Deus para serem pastores, para cuidarem de pessoas, para ajudarem as pessoas a ensiná-las ao caminho que elas devem viver, a serem pessoas que cuidam de corações feridos, que vivem na fidelidade como um modelo para essas pessoas, que são conselheiros fiéis, que são pessoas capacitadas por Deus. A palavra de Deus nos ensina algumas características a respeito de um pastor, de uma pastora. E ela nos diz uma série de coisas a respeito do caráter que nós podemos ver na vida de vocês. Essas virtudes têm sido vistas em vocês ao longo desses anos. Então nós não estamos aqui para inventar alguma coisa. Nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque Deus já tem cumprido na vida de vocês esse chamado. Nós vemos vocês sendo voluntários dentro da igreja, vocês sendo líderes dentro da igreja, vocês cuidando de líderes dentro da igreja, vocês cuidando de ministério dentro da igreja, vocês fazendo cada coisa, até que chegue esse momento, onde o ministério pastoral de vocês se torna algo que já acontece. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e consagrar vocês nesse momento. Amém? Igreja, vamos ficar em pé e orar por eles? Estendam as suas mãos. Se ajoelhem, é melhor. Amém? Bota a mão no ar. Pega um pouco de ar. Pai amado, os teus servos estão aqui, Senhor, diante de Ti. Oh Deus, Pai, o Senhor os chamou para isso, Senhor. O Senhor os chamou para irem, Senhor, e darem muito fruto, e fruto que permaneça, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo derramar, Senhor, do Teu Espírito sobre eles, de uma forma nova, Senhor. Poder sendo manifestado sobre eles, como eles nunca viram até o dia de hoje, Senhor. Que o Senhor dê palavras sábias para eles, Senhor. Que o Senhor os conduza, Senhor, por um caminho que eles ainda não trilharam no Teu Espírito, Senhor. Que a vida do Espírito flua como um rio a partir deles, Senhor. Que o coração deles seja cheio dessa unção, Senhor. Que os dons venham sobre a vida deles de tal forma, Senhor, que eles fiquem constrangidos ao perceber o tamanho da obra que o Senhor tem feito. Eu peço a Ti, ó Deus, dons espirituais renovados sobre a vida deles, Pai. Coisas que eles ainda não provaram, Senhor, coisas que eles ainda não fizeram. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha derramar sobre a vida deles. Que o Teu Espírito Santo venha fazer através das obras das Suas mãos, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, nesse tempo, nesta noite, neste lugar. Como igreja, Senhor, nós nos unimos e declaramos, Senhor, a consagração para o ministério, Senhor. Os Teus filhos têm mostrado a fidelidade, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o coração deles seja guardado nessa mesma medida de fidelidade que eles têm vivido até hoje. Que o Senhor continue os mantendo sóbrios, Senhor, vigilantes no meio de todas as tentações dessa vida, Senhor, no meio de todas as lutas, Senhor, que esse mundo tenta seduzir, Senhor, os Seus filhos. Pai, nós clamamos pelo Teu sangue sobre eles, guardando a sua vida, guardando a sua descendência, Senhor. Guarda, Senhor, a vida do Bruno, a vida do Samuel, Senhor. Guarda, Senhor, os seus netos, Senhor, a sua nora, aqueles que ainda virão no futuro, Senhor. Nós abençoamos a sua descendência, Senhor. Nós abençoamos a sua família, para que eles sejam sempre luz para esse mundo, sal para essa terra, Senhor. Como filhos Teus, que são um modelo para a Tua igreja, Senhor. Vem, Espírito Santo, e sopra sobre eles, confirmando, Senhor, o chamado que o Senhor tem para eles. Ah, Deus. Ah, Deus.
Deus, como é bom poder ser servo do Senhor. Eu te peço, Deus, que o ministério dele seja confirmado, Senhor, por sinais, Senhor, por sinais nas suas mãos, Senhor, por palavra de sabedoria, por palavra de conhecimento, Senhor, por discernimento de espírito, Senhor, por dons de maravilha, Senhor, por dons de curar, por dom da fé, palavra de profecia, Senhor, interpretação de línguas. Derrama dons, Senhor, que serão multiplicados através da vida deles, que ao eles imporem as suas mãos, Senhor, sobre aqueles que estão caminhando com eles, eles possam ver, Senhor, o agir do Teu Espírito, e essas pessoas passem a falar em novas línguas também, Senhor, que possam ver o Teu fluir, Senhor, e a transformação que há no Teu Espírito. Nós confiamos em Ti, nesse chamado e nessa vocação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ei, xaralabalabala. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essas vidas tão preciosas, Senhor, tão consagradas a Ti, tão com o coração tão derramado diante de Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor fará coisas maravilhosas através da vida deles. Em nome de Jesus. 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 Cadê Carol? Cadê Carol? Carol? Vamos lá pro outro lado. É bom evitar caminhar por aqui agora. Eu gostaria de chamar os irmãos que fazem parte da nossa equipe de 12 agora para virem aqui. Vem. Pastor Saulo e a pastora Caroline já são pastores. Eles já receberam esse reconhecimento do ministério deles. Já chegaram para cá assim, né? Mas eles voltaram de Porto Velho. E quando eles voltaram eu falei, vem que a gente precisa de vocês nessa nossa equipe aqui. E na nossa equipe de 12 nós temos um espaço que estava preparado para eles. E nós queremos agradecer a Deus pela vida deles. E colocar diante da igreja, assim como foi com o Glauber e com a Adriana, todos aqui reconhecem o ministério deles, o serviço que eles têm prestado para a nossa igreja. Nós queremos bendizer o nome do Senhor e agradecer pela vida deles, reconhecendo diante de Deus aquilo que Deus já tem feito na vida deles. Amém? Pai, nós derramamos, Senhor, essa unção como símbolo daquilo que o Senhor já fez na vida deles, Senhor. Como um sinal, Senhor, da Tua bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, nós cremos que o Saulo e a Carol não estão aqui, Senhor, como meros curiosos daquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor tem um chamado no coração deles para servir o Teu reino. E o Senhor os trouxe de volta, Senhor, para que nós possamos servir a Ti juntos aqui nesse tempo, Senhor. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, pelo coração dele que tem sido sensível à Tua voz. E Te pedimos, Deus, cumpre, Senhor, com a Tua boa obra através da vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Nós abençoamos a vida deles, Senhor, pedindo, Senhor, que a Tua paz, a Tua prosperidade, que as bênçãos materiais venham sobre eles, mas acima de tudo, que a Tua unção seja derramada sobre a vida deles, para que eles possam provar do Teu milagre, para que eles possam provar, Senhor, do grande milagre que é o mover de Deus se manifestando na vida de um homem. Eu Te peço, Deus, que seja derramada uma unção nova sobre eles, Senhor, algo que eles ainda não provaram, Senhor, algo que o Senhor tem de novo para fazer na vida deles, Senhor. Que o Senhor dê a eles os dons do Espírito, Senhor, para que eles possam fluir no Espírito como um rio, Senhor. Ah, Deus, que ao abrirem a sua boca, Senhor, para ensinar a Tua palavra, para proclamar as boas novas,
eles sejam como um fluir de bênçãos para a tua igreja, Senhor, um fluir de transformação, Senhor. Continua, Senhor, transformando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Mas mais do que tudo, Senhor, nós confiamos num Deus que já fez, Senhor, a boa obra na vida dos teus filhos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo teu cuidado sobre eles, Senhor, abençoando a sua vida, abençoando a sua descendência, abençoando, Senhor, o Benjamim e a Aurora. Nós clamamos, Deus, para que os seus filhos sejam guardados de toda a maldade desse mundo, Senhor, para que eles possam viver aqui em Porto Alegre tudo aquilo que o Senhor tem para eles, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, todo o teu projeto na plenitude, sem restrições, que a tua bênção esteja sobre eles, Senhor, que a unção seja renovada e que eles possam ver, Senhor, o teu bom nome, o teu bom nome, o teu bom nome sendo proclamado através das suas vidas. Nós cremos nisso, Senhor, nós consagramos eles, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar agora os líderes de célula, Isadora, Andrew, Gabi e a Ana. Tá lá atrás, vem, Ana. Amém. Amém, queridos. Fica mais para cá só, não vai tão para lá porque lá tá mais perigoso hoje. Tem muita unção aqui. Tem muita unção aqui. Amém. A Isadora, a Gabi, o Andrew e a Ana, ao longo do último ano, já começaram a ser líder de célula. A gente não está aqui preparando pessoas para que elas possam ser líderes de célula, eles já são líderes de célula. E nós estamos apresentando diante de Deus e diante da igreja, pedindo que Deus venha guardar a vida deles e Deus venha fazer essa boa obra através da vida deles, reconhecendo aquilo que Deus já tem depositado nos seus corações. Amém? Se quiserem se ajoelhar, eu acho que é melhor. Amém? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida desses servos, Senhor, dessas pessoas que têm se colocado voluntariamente na Tua presença, Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito venha enchê-los, Senhor, que ao abrirem a sua boca de casa em casa, eles se tornem, Senhor, como uma luz para as nações, se tornem como luz para aqueles que olham para eles, Senhor. A Tua palavra diz que os pés daqueles que proclamam as boas novas são formosos, pois nós reconhecemos, Senhor, a formosura do chamado que eles têm. Reconhecemos, Senhor, a beleza do chamado que eles têm em Ti, Senhor. E pedimos, Deus, usa, Senhor, a vida dos Teus filhos poderosamente, Senhor, para a proclamação do Teu reino. Nós somos, Senhor, aqueles servos levantados por Ti. Nós fomos levantados por Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, ver o Teu reino sendo edificado. Eu Te peço, Deus, que o Senhor venha agir através da vida da Ana, Senhor. Que em todo tempo, enquanto ela estiver ministrando a palavra, assim como o Andrew, assim como a Gabriela, Senhor, assim como a Isadora, que eles possam ser agentes de transformação de vida, Senhor, não meramente por aquilo que falam, mas por aquilo que tem clamado ao Teu Espírito para que faça, pois é o Teu Espírito que se move na vida deles, e o Teu Espírito usará esses corações quebrantados em Tua presença, para testemunhar de um Deus que é poderoso, de um Deus que é bondoso, de um Deus que é misericordioso e que fará maravilhas através da vida deles. Pai, nós clamamos, Senhor, por uma geração que transformará lares, Senhor, que transformará famílias, Senhor, que mudará a história, Senhor, de famílias inteiras, através de testemunhos, Senhor, através de sonhos e de visões, Senhor. Ah, Deus, nós cremos que o Teu sobrenatural se manifestará sobre eles. E nós clamamos, Senhor, para que cada um desses, em cada casa que entrarem, em cada casa que proclamarem o Teu Evangelho, sejam um instrumento poderoso, Senhor, às Tuas mãos. Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada, mas o Senhor em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, pois a Tua glória será manifestada através da vida desses servos.
É isso que a tua palavra nos ensina. E é nessa verdade que nós nos apegamos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Amém. Amém. Eu não conhecia a Ana nem a Gabi quando eram crianças, mas o Andrew e a Isa eu conheci. Eu era professor da escolinha da igreja. Eu era professor da escolinha. E ver eles crescerem e se tornarem pessoas tementes a Deus, para mim é um privilégio poder fazer parte da vida de vocês. Assim como é um privilégio fazer parte da vida da Ana e da Gabi também. Mas quando a gente vê desde pequenininho, a gente vê aquelas pessoas que nem entendiam o que era o mundo ao redor direito. E a gente estava ali insistindo com a palavra de Deus, para que hoje pudessem decorar um monte de coisa. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos aproveitar esse momento e vamos fazer a nossa ceia. Você está vendo o seu pão por aí? Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. O pãozinho mudou, tá? Eu vou ter que fazer as instruções para abrir esse pãozinho. Para pegar o pãozinho, você abre a tampa, clique, e ela abre e você pega o pãozinho. Mas o copinho embaixo você vai ter que rosquear, tá? É de rosquear. Então, coma o pão, depois em segurança, com as duas mãos, você rosqueia para evitar acidentes, tá bom? Só para a gente poder fazer isso com calma. Coma o pão tranquilamente, depois abre, desrosqueia e toma o suco. Só para a gente evitar problemas com isso também. Amém, queridos? Acho que vai faltar um pouquinho de pão aí. Não tem cálice para todo mundo aí. Tô com essa tosse chata hoje, mas vou melhorando. Todo mundo conseguiu aí? Nos seus lugares, todo mundo conseguiu o pão? Todo mundo conseguiu? Não? Lá no fundo faltou? Alguém tem sobrando na sua fileira? Que está percebendo aí? Quantos faltam? 2? Mais um ainda para lá? Lá falta mais um? Ali, ó, já conseguiram. Tá ótimo, gente. Obrigado. Amém, queridos? Todo mundo tem agora? Amém. Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós consagramos, Senhor, o pão. Consagramos o cálice. Senhor, esse pão, que é o teu corpo que foi dado por nós naquela cruz. Esse corpo, Senhor, que foi moído pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, Deus, que somente em Ti existe esperança, Senhor. Somente em Ti existe restauração. Somente em Ti existe vida, Senhor. E eu te peço que esse corpo, Senhor, ao comermos dele, nós nos lembremos que nós fomos inseridos em um corpo. Que nós fomos inseridos no corpo de Cristo aqui na terra. Assim como Paulo tinha amigos, tinham pessoas que eram próximas a ele, Senhor, que nós possamos ser próximos uns dos outros. Que nós possamos ser zelosos uns com os outros, Senhor. Possamos ser fiéis uns com os outros. Assim possamos ter pessoas que oram por nós, que nos conhecem, Senhor. Conhecem pelo nome. Pai, nós consagramos o suco, que simboliza o teu sangue que foi vertido naquela cruz. Esse cálice, Senhor, é a nova aliança. E nós consagramos a Ti essa aliança. Uma aliança que nós firmamos contigo e uns com os outros. Mas acima de tudo, Senhor, ela só é possível porque a Tua cruz verteu o sangue por nós. E nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de fazermos parte do Teu povo, Senhor. É em nome de Jesus.
Amém e amém. Você pode comer e beber do cálice, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar e por tudo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos ser esses cooperadores do Teu reino, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo, haja através das nossas vidas, moldando vidas, transformando corações pela Tua bondade e graça. Em nome de Jesus, que o grande amor